Vamos lá, dependendo da perspectiva, eu tenho boas notícias para te dar. Mas, para uma perspectiva de curto prazo, as notícias para o mercado não são nada boas. Se você já acompanha o canal há mais tempo, você já está careca, que nem eu, de saber que o mercado cripto hoje em dia está altamente correlacionado com o mercado global e que os movimentos do mercado global eles dependem fundamentalmente da taxa de juros americana, que por sua vez dependem fundamentalmente da pressão inflacionária. Na semana que vem, na quarta-feira da próxima semana, a gente vai ter a reunião do FONC que vai dar o tom de como vai ser a política monetária, a taxa de juros daqui por diante. Bom, já é esperado que tenha um aumento da taxa de juros, mas esse aumento vai ser mais apertado ou mais suave? Isso, para que a gente tenha uma noção de como vai ser esse comportamento da próxima semana, um indicador importante é o CPI, o Índice de Inflação nos Estados Unidos. E ele saiu hoje e a gente vê que a taxa de inflação nos Estados Unidos ela acelerou inesperadamente, segundo eles, para 8,6% ao ano em maio de 2022. O mais alto índice, a mais alta taxa desde dezembro de 1981. 1981, o ano que eu nasci. E a expectativa do mercado é que a taxa de inflação fosse de 8,3%. Então lembra, os mercados eles reagem mal quando eles têm uma determinada expectativa e os dados são piores do que essa expectativa. Bom, se a gente tem uma aceleração na inflação, a gente pode esperar que a reunião do FONC, que vai ser na quarta-feira, dia 15 da próxima semana, a gente tem uma sinalização de política monetária ainda mais severa, ainda mais rígida. Os preços de energia subiram 34,6%, em grande parte influenciados, obviamente, pela guerra na Rússia com a Ucrânia. O maior aumento desde setembro de 2005. Gasolina 48,7%, petróleo e combustível 106%, obviamente por conta da questão da Rússia, o mais alto aumento, recorde, eletricidade, etc. e tal, gás natural, enfim, a gente tem um cenário inflacionário que ele deu alguns sinais de que ele ia arrefecer e muita gente se agarrou nesses sinais, mas a maior parte das pessoas não tem uma análise objetiva da situação. As pessoas enxergam o que elas querem enxergar. E eu procuro sempre fazer uma leitura dos mercados da forma mais objetiva e mais assertiva possível. Então você já está vendo que os mercados já estão reagindo hoje a essa notícia, vão reagir ainda mais aprofundadamente na próxima semana. Esse gráfico aqui é do S&P, então você está vendo aqui o gráfico diário, dia 9 de junho, dia 10 de junho, veja que ele até abriu com gap aqui, tá? E continuou um movimento de queda, você já viu num vídeo passado que eu soltei dos mercados, a alta correlação, especialmente depois do crash do Covid, entre S&P e Bitcoin. Então olha aqui o movimento de preços do S&P hoje. Olha aqui o movimento de preços do Bitcoin hoje e, obviamente, o mercado cripto todo, ele reage em conformidade com o Bitcoin. Deixa eu passar aqui agora para o gráfico semanal. Vamos dar uma olhada nos principais suportes e resistência. Olha que ele está perdendo aqui um suporte bem importante. Então, ele está aqui testando a região dos 28.200. Quando ele perder esse suporte no semanal, ele vem aqui, pode vir aqui para a região dos 19, tá legal? Então, vejam mais detalhes, vídeo anterior que eu fiz sobre análise do mercado e segundo aquilo que eu vejo que o inverno cripto, ele tá prestes a começar. Muita gente falou do inverno cripto lá atrás, mas não. Ele pode estar prestes a começar. Mas eu falei no início do vídeo que dependendo da perspectiva, a gente tem um cenário ruim pela frente ou, dependendo da perspectiva, você tem boas notícias. Bom, a perspectiva de curto prazo é uma perspectiva bastante negativa, tá? Eu não vou mentir, eu sei que as pessoas preferem ouvir boas notícias, eu sei que eu teria mais visualizações se eu falasse o que as pessoas querem ouvir, mas aqui meu compromisso é com a verdade, então eu vou falar o que eu enxergo e não o que eu sei que a maior parte das pessoas querem ouvir. Para o curto prazo, os mercados tendem a deteriorar bastante. A boa notícia é que
a gente tem alguns projetos sólidos que a gente tem a chance de comprar barato. Sei que muita gente fica mais empolgado comprando Bitcoin a $50 mil, até mesmo a $60 mil. Mas se ele está indo para patamares mais baixos de 30 mil, a gente tem grandes promoções. Não apenas do Bitcoin, mas de altcoins. Mas tem um detalhe, esse não é o momento de apostar em altcoins mais arriscadas, e sim em projetos sólidos, tá? Ethereum abaixo de 2 mil, eu considero promoção. Chainlink abaixo de R$8, eu considero promoção. E a gente também tem moedas menores, como por exemplo a Astar, que ela tá lá, não tá nem entre os 100 no ranking de market cap. Ela tem ainda um market cap de quase $200 milhões, relativamente baixo, tá? Moedas como essa, elas tendem a sofrer bastante, tá? O preço, a gente nunca tem como cravar qual vai ser o fundo, até onde ela vai cair. Mas moedas como essa, ao preço atual, 5 centavos de dólar, eu acho que vale a pena você considerar comprar de acordo com uma estratégia, né? Não tenha uma grande alocação do seu portfólio, não tenha expectativa de que ela não pode cair mais para baixo, tá? Ela pode chegar, por exemplo, a 2 centavos, ela vai ter caído mais de 50%. Ainda assim, se você fizer isso de uma forma estratégica, você pode estar adquirindo um ativo que lá para frente pode valorizar muito. Ele tem espaço para crescer bastante, tá? Especialmente pela utilidade dele no ecossistema. WASM, WebAssembly, e EVM Ethereum Virtual Machine, tá? Então, essa daqui é uma parachain da Polkadot que se define como o coração de um futuro multi-chain. Veja, já mencionei aqui em outros vídeos que o futuro da tecnologia de blockchain é um futuro multi-chain, tá? Sem contar o Bitcoin, que ele tem o diferencial dele na segurança, na solidez e até mesmo na imutabilidade, que também reforça o aspecto da segurança, algo que fica mudando muito. Não garante tanta segurança para os investidores, no sentido de que não tem uma expectativa muito clara de como ele vai ser ao longo do tempo, tá? Sem contar o Bitcoin, todas as outras criptomoedas, sejam blockchains ou dApps, tá? Elas concorrem principalmente por um diferencial tecnológico. E aqui a gente tem um hub entre diferentes blockchains, Polkadot, Ethereum, Cosmos, outras. E também a Astar é um projeto que é amigável a diferentes linguagens. A linguagem mais utilizada, a tecnologia mais utilizada para criação de aplicações em blockchain, hoje em dia é a EVM, a Ethereum Virtual Machine. Porém, a gente tem essa outra linguagem aqui, WebAssembly, que é uma linguagem muito mais moderna e que permite uma série de aplicações mais vastas que a Solidity da Ethereum não permite. Se você acompanha aqueles vídeos do canal que são um pouco mais extensos e que eles fazem uma leitura mais ampla do desenrolar do mercado, você entende que esse é um projeto que ele se enquadra, melhor dizendo, com algumas teses macro. Então, passar esse período de turbulência, daqui a 1, 2, 3 meses, o mercado pode cair bastante? Pode, mas depois todo o mercado é cíclico. Depois de uma queda muito grande, a gente tem um ciclo de retomada. E se você se posicionar estrategicamente nesse período de baixa, as chances são de que você colha frutos no período de alta. A grande maior parte das pessoas está abandonando o mercado nesse momento. As pessoas que entram no mercado por hype, elas têm expectativa de enriquecimento rápido, e quando elas se frustram, quando os preços não se elevam no patamar que elas almejam, no tempo que elas almejam, a grande maior parte simplesmente cai fora. Mas aqueles investidores de longo prazo são aqueles que, quando chegar um novo bull market, eles vão estar bem posicionados, eles vão ter comprado posições de ativos sólidos que não vão se diluir. A gente tem uma série de projetos que vão tender ao pó,
e vão ter comprado ao preço muito baixo. Então você está vendo, por exemplo, o Astra é só um exemplo, tá? Não é, obviamente, uma recomendação de investimento. A Astra é $5, de repente ela pode cair 5 centavos de dólar, pode cair a 2 centavos de dólar, mas quiçá daqui a um tempo ela pode ser negociada a 50 centavos, a $1, a $10, você vai ter uma valorização absurda, como a gente tende a ver em out-season. Eu só quis fazer aqui esse contraponto e eu faço uma ressalva. Eu, particularmente, mesmo nesses projetos que eu acredito que no longo prazo vão crescer bastante, esses projetos que ainda não estão consolidados, que eles ainda não têm um grau de maturidade, eu aloco uma pequenina parte do meu capital, tá ok? Então, eu aloco muito mais em Bitcoin, Ethereum, Chainlink, tá? Beleza? Então eu quis fazer esse contraponto de que a gente tem oportunidades que no curto prazo não parecem oportunidades, mas se a gente tem um horizonte temporal mais amplo, a gente sim vê que o bear market é uma grande oportunidade, ok? Então não se iluda, nos próximos dias a gente tende a ter um arroxo maior do FONC. O FONC é como se fosse o Copom do Banco Central e o Fed é o equivalente ao que a gente tem aqui com o Bacen, ok? É o Banco Central dos Estados Unidos. Na próxima semana, eles vão anunciar a política monetária na reunião de quarta-feira e com certeza eles vão se basear aqui no CPI. E o CPI indicou um aumento da inflação ainda maior do que o esperado. E como você viu, isso já refletiu negativamente nos mercados internacionais, no S&P, Nasdaq e também no Bitcoin, que no gráfico diário tem um suporte aqui na região dos 28.800 e no semanal está prestes a perder aqui o suporte dos 28 e outro mais embaixo é apenas nos 19. No mensal, veja que ele está prestes a perder uma base importante de preços e o outro suporte de preços mais forte é lá nos 14. Então a gente tem perspectivas, existe a possibilidade real de que a gente passe por um bear market ainda mais profundo e ainda mais extenso, que é o que acabou ganhando o nome popular de inverno cripto. Mas esse não é um movimento exclusivo do mercado cripto e sim dos mercados de um modo geral, mas o mercado cripto é mais volátil, quando ele sobe mais e quando ele cai ainda mais. Quis te mostrar que a gente tem oportunidades para longo prazo e também quero te mostrar aqui a minha planilha de controle de investimentos. No mercado de alta é muito fácil, você coloca ali dinheiro e sai mais dinheiro do outro lado, mas a verdade é que todos os mercados têm ciclos e em determinado momento todos os mercados se tornam turbulentos. Portanto, para você que é um investidor de longo prazo, você tem que ter um controle muito preciso dos seus investimentos. E eu estou compartilhando aqui com você a minha planilha de controle de investimentos. Se você quiser conhecer ela, se você quiser adquirir ela, basta acessar o link que está aqui na descrição, investidorcripto.com, tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curtinho, um grande abraço e até a próxima.